Como é bom estarmos juntos aqui nesse domingo, podendo conversar um pouquinho a respeito das coisas do Senhor. Quando eu era adolescente, pré-adolescente, brincava na rua e passaram uns moleques que moravam perto da minha casa e me xingaram de gorda baleia. E nenhuma menina gosta de ser chamada de gorda baleia. E eu não tive dúvidas. Eu peguei uma pedra que estava no chão e joguei nos meninos, né? Aliás, se eles morressem, que mal faria. Mas a minha mira não era muito boa e eu acertei o para-brisa de um carro. Acho que tem uma cadeirinha aqui. A Paula está aqui, então tem que pegar uma cadeirinha lá. Eu acertei o para-brisa de um carro e na época era um Monza Classic. Quem é daquela época sabe que não era um bom carro para você acertar. E aí fui correndo para minha casa, né? Falei, acho que ninguém viu. Não vou falar nada para ninguém. E era do meu vizinho, né? Estava na rua de casa. Passaram 2 dias. O meu pai chegou e falou, filha, o Zé Carlos me procurou. Eu, parece que você quebrou o vidro do carro dele. E eu fiquei naquela situação. E aí ele disse, o valor de conserto é 800, eu acho que era cruzados novos, 800 cruzados novos. E aí eu pensei, bom, a minha mesada é 8. E falei, então, 10 meses sem minha mesada, eu pago, né? Pensei assim. E fiquei tranquila. Mas, como eu já estava também adiantada, né, na escola, eu repensei e falei, não é 10 vezes a minha mesada, são 100 vezes a minha mesada. Eu vou sair de casa, vou para a faculdade, nunca mais vou ganhar mesada. E esse foi o dia que eu me lembro que eu entendi a importância do dinheiro, de ter dinheiro guardado. E é com isso que eu quero começar, né, essa aula. Em 1985, um voo da Japan Airlines caiu. E pasmem, um dos fatores considerados os responsáveis pelo acidente foi a comunicação entre o piloto e o copiloto. O copiloto, por uma questão cultural, de autoridade e de submissão, não passou informações que eram necessárias para a torre de comando, porque ele ficou aflito em ter que contradizer o que o comandante estava falando. Concluiu-se que o comandante não liderava bem e que o copiloto não exerceu a sua função por ter uma percepção equivocada de autoridade. Em 1990, em Bauru, uma aeronave comercial da TAM caiu em cima de casas. O copiloto alertou 2 vezes o comandante que a aeronave estava muito alta para o pouso e o comandante ignorou e decidiu prosseguir e ele caiu. Na aviação, o piloto é a autoridade máxima responsável pela segurança final do voo, mas o copiloto auxilia o piloto em todas as atividades, monitora, compartilha informações e, quando necessário e se necessário, ele tem a qualificação para assumir algumas dessas tarefas, se não toda a tarefa. Então, a gente vê que no primeiro caso, a omissão do copiloto por não entender o papel causou o desastre. E no segundo caso, o orgulho ou a falta de atenção em dar ouvidos ao copiloto, que estava sentado lá justamente para ajudá-lo, levou à destruição do avião e da vida de todos que estavam ali. E quanto disso é parecido com a vida nossa como casal e as nossas finanças. Nós estamos aqui hoje para compreender alguns aspectos importantes da unidade do casal, da unidade financeira do casal, por meio de transparência, objetivos claros, diálogo, compartilhamento de sonhos, planejamento equilibrado. Quando há omissão de qualquer uma das partes, ao invés do dinheiro servir ao projeto do lar e aos propósitos que o Senhor tem para esse casal, há grandes chances de acontecer um desastre. O casamento, nós sabemos e estamos no meio de uma série que é um convite para termos os nossos olhos abertos para a realidade daquilo que Deus quer promover e conceder e transformar nas nossas vidas individualmente, nos nossos casamentos,
no ambiente familiar. Mas para sermos felizes, para sermos bem-aventurados, para cumprirmos os propósitos do Senhor, para sermos santos e irrepreensíveis, precisamos entender que essas orientações, elas valem para todas as áreas, inclusive em relação à nossa fidelidade financeira e à forma como a gente gerencia o nosso dinheiro. Se o dia a dia exibe a verdade sobre nós, e nós escutamos isso na semana passada, na pregação do Fábio, as nossas finanças deixam rastros concretos do estado da nossa fé. E não é por acaso que Martinho Lutero disse que é necessário que haja a conversão do coração, da mente e do bolso, sendo que a do bolso é a mais difícil, sugerindo que realmente é o último passo e um passo extremamente importante para viver uma vida de compromisso total com Deus. Então, para sermos completos, nós precisamos realmente viver essa vida integral, e eu te convido neste tempo a olhar para alguns princípios da palavra sobre administração financeira, sobre moralidade no trato com os recursos, sobre conselhos e alertas em como planejar e usar a riqueza que Deus nos concede. Vamos orar. Senhor, obrigada porque podemos estar aqui hoje, e eu rogo para que o Senhor use a minha vida e aquilo que preparei, para que nós possamos refletir à luz da Tua Palavra aquilo que o Senhor quer promover nas nossas vidas, nos nossos lares, nas nossas casas. Que o Teu Espírito sonde os nossos corações e fale ao nosso coração se há coisas que precisam ser ajustadas, pontos cegos. Pai, vem nos ajudar. Em nome de Jesus. Amém. Então, deixa eu passar aqui. Pronto. Então, o nosso tema é a minha, a sua, a nossa vida financeira. Eu quero concentrar esse nosso tempo nesses 6 aspectos. Eu quero falar do dinheiro e a Bíblia, o direito de possuir dinheiro, o amor ao dinheiro, a relação marido e mulher, afinal, de quem é o dinheiro, gestão financeira e algumas lições práticas de como aplicar instruções da palavra em questões objetivas do nosso dia a dia. Então, em primeiro lugar, o dinheiro e a Bíblia. Algumas pessoas gostam de falar de dinheiro, outras não gostam de falar de dinheiro. Mas todo mundo pensa em dinheiro. E isso é o que mostra uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, é claro, com cidadãos americanos, mas penso que aqui não seria muito diferente. Em média, as pessoas pensam 4 horas por dia em questões que envolvem dinheiro, seja obter dinheiro, manter dinheiro, gastar, investir, lucrar, pagar aquele boleto. E é interessante, né, que também varia a quantidade de horas de acordo com a geração que você está, né? Então, a geração Z, que seriam as pessoas que hoje têm até aí 28, 29 anos, pensam quase 5 horas por dia em dinheiro. Os millennials, eles são as pessoas até isso mesmo. São as pessoas até 41, 42 anos, pensam 4,73 horas. A geração X, dos 40 e poucos até os 60, 3,74. E os boomers, que são as pessoas nascidas até 1964, pensam 2 horas e meia por dia. Então, quando nós estamos falando de dinheiro, em algum aspecto, no senso material, a gente está falando do meio para se viver, porque nós dependemos daquilo que nós ganhamos para poder avançar os nossos projetos, os nossos sonhos, mas também a gente precisa de dinheiro para poder sobreviver. E como toda a nossa vida de crente no Senhor Jesus está debaixo da sua autoridade e domínio, os nossos recursos também estão. Mas como nós somos um com o nosso cônjuge, mas somos 2 cabeças, nós temos experiências e exemplos distintos no lidar com o dinheiro. Então precisamos alinhar a base daquelas que são as nossas referências, os nossos referenciais e princípios, para daí usarmos livremente aquilo que o Senhor tem nos concedido. É interessante pensar que o tema riqueza é um fio que percorre toda a Escritura, né? Então, quando eu falo de riqueza, eu estou usando o termo que ele é mais comumente
usado na Bíblia, que ele se refere a bens, propriedades, recursos, como riqueza, como o contrário de nada, que também é o termo da economia, né? A riqueza ela é o contrário do não ter nada. E de Gênesis a Apocalipse, a gente vai enxergar que como as pessoas ganham, preservam e usam a sua riqueza, indica se há confiança em Deus, adoração sincera e sabedoria na forma de viver, né? A gente vai ver que em Gênesis, logo no começo, quando Deus torna Adão e Eva os seus administradores, nós temos ali os primeiros proprietários de alguma coisa, né? Eles são os primeiros administradores de bens que surgem. E a partir disso, todos nós somos administradores daquilo que Deus nos concede. Então a gente vai ter em Gênesis isso, depois vai vir a lei mosaica, que ela estabelece regras e orientações claras sobre o uso das riquezas. A lei mosaica vai endereçar muito questões sobre tratamento ao pobre, como lidar com dívida, como ganhar dinheiro de forma justa e de forma honesta. E aí nesse quadro nós temos algumas referências, a gente chega em Provérbios e Eclesiastes, que vai falar do termo moral, espiritual, econômico, e como o dinheiro pode ser um instrumento de bênção ou maldição, né? Então temos aqui alguns temas, as referências, o ensinamento central. A gente chega nos profetas e sabemos que repetidamente eles exortavam quanto ao adultério espiritual. Isaías vai dizer sobre como as pessoas usavam a riqueza como um objeto de adoração. Em Ezequiel nós vamos ler: pela sua grande habilidade comercial, você aumentou as suas riquezas e por causa das suas riquezas, o seu coração ficou cada vez mais orgulhoso. Então ele vai falar do orgulho. Amós vai dizer: vendem por prato justo e por um par de sandálias o pobre. Então Amós vai falar de injustiça. Então a gente vê aí, né, o Velho Testamento, os diferentes livros tratando do tema riqueza. E quando a gente chega no Novo Testamento também não é diferente. Temos também inúmeras lições em relação ao trato com o dinheiro. Logo no começo a gente vai ter as parábolas, nos evangelhos as parábolas de Jesus. Das 38 parábolas, 11 têm menção a dinheiro ou conceitos monetários. Então a gente tem aqui as referências bíblicas, a parábola, o tema principal e as lições espirituais de cada um desses temas. Então veja, o trato com o dinheiro é algo que teve a atenção do Senhor Jesus, né? Depois a gente caminha mais um pouco. A igreja primitiva vai falar de generosidade, de usar bens para o propósito divino. E aí a gente chega no final, o Apocalipse, que vai falar da riqueza como um símbolo de ganância e de idolatria e de poder. Então, do Jardim do Éden ao Apocalipse, são mais de 2.300 versículos sobre o tema. E esse fio condutor vai apontar que os bens materiais revelam o mestre que servimos. O Senhor Jesus diz, e nós conhecemos bem esse versículo: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Então, olhando para essa realidade, a gente já conclui, né, que a Bíblia fala de dinheiro. É importante saber sobre o que ela instrui, o que ela determina e o que ela orienta. E eu queria agora falar sobre o direito de possuir dinheiro, né? Será que a gente pode ter dinheiro? Será que é certo ter dinheiro? A família, né, e a gente está, de novo, no meio de uma série que está apontando alguns referenciais para nossa família cumprir o propósito e o projeto de Deus para as nossas vidas. E nós temos ouvido um domingo após o outro que a família vai ser marcada por felicidade, na medida que está seguindo as instruções de Deus. A felicidade advém do ouvir e colocar em prática aquilo que Deus fala. A felicidade não advém da quantidade de dinheiro que alguém tem. A felicidade advém do ouvir e colocar em prática o que Deus fala. E quando a gente olha para finanças, isso vai se manifestar em como nós ganhamos,
como nós administramos os recursos e os sentimentos que nós nutrimos por aquilo que temos e por aquilo que não temos. O dinheiro em si é amoral. O dinheiro é moralmente neutro. Dinheiro não é bom, dinheiro não é ruim. Mas dependendo da forma como nós usamos o dinheiro, ele se torna bom ou ruim. Dependendo da forma como você se sente a respeito do dinheiro, ele se torna bom ou ruim. Então, é importante a gente ter isso muito claro na nossa mente, que o dinheiro traz ramificações para a nossa vida que vão nos tornar justos ou idólatras, certos ou errados. E isso sim é muito importante, porque se ele traz ramificações para a nossa vida, ele tem uma tremenda influência na nossa vida espiritual e nos nossos frutos. A sabedoria financeira para a glória de Deus só é possível quando a gente conhece o que o Senhor exige, estabelece, instrui e se a gente coloca isso em prática. Então, conceitos errados sobre o dinheiro vão nos levar a ações equivocadas. E antes de falar do amor ao dinheiro, eu queria falar sobre um mito que é comum no meio evangélico, que é que ter dinheiro é algo errado. Né? A Bíblia vai dizer que o dinheiro é do Senhor. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E é o próprio Senhor quem nos capacita a ter esse dinheiro. A minha capacidade, não digam em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembre-se do Senhor, é Ele quem lhes dá a capacidade de produzir a riqueza. Então, é o próprio Deus que nos permite e nos capacita a termos riqueza, segundo o seu próprio critério, segundo os seus propósitos. Uns vão ter mais, outros vão ter menos. A gente vê na Bíblia homens que Deus fez prosperar financeiramente e os usou para o reino. A gente tem Abraão, Jó, Isaac, José de Arimateia, Lídia, mas a gente também tem muitos nomes e muitos mais nomes que Deus usou e fez prosperar o reino de Deus sem ter toda essa riqueza. Então, é Deus que é o dono do dinheiro, é Deus quem nos permite ter o dinheiro, e como também está escrito, né, em Timóteo, em Eclesiastes, também para desfrutarmos. Está escrito que Deus provê ricamente para a nossa satisfação, que Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-lo, a aceitar a sua porção e ser feliz no seu trabalho. Isso é um presente de Deus. Então não tem nada de errado em a gente usar o nosso dinheiro para também o nosso próprio desfrute. Isso é um mito que nós carregamos. E um parênteses, algumas pessoas se referem à Igreja de Atos como um exemplo de uma espécie de socialismo cristão, ou usa isso para defender que não devemos acumular e não devemos ter nada além do necessário. E é importante que a gente saiba, não foi isso que aconteceu na igreja primitiva. Né? Quando você estuda e você vê a forma verbal dos verbos vender e compartilhar, é uma forma verbal que indica uma continuidade, é uma ação contínua. Então, eles vendiam e compartilhavam na medida que as necessidades surgiam. A igreja primitiva ela é um grande exemplo para nós de amor sacrificial e de amor pelos irmãos. A igreja primitiva ela não é um princípio que todo o dinheiro, né, ou todos os nossos bens devem ser vendidos, todo o dinheiro deve ser colocado num fundo, num balde e ser usado de acordo com algum critério hierárquico. Até porque a mesma Bíblia que conta da igreja primitiva, no Novo Testamento, a gente vai ver Paulo dizer que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. A Bíblia não proíbe o dinheiro, a Bíblia não nos comanda a dar tudo o que temos, a Bíblia nos comanda
a viver para Cristo, a apegar-se às coisas do alto, não nas coisas da terra, a juntar tesouros no céu. E aí nós temos o grande alerta para todos nós. E aquele que pensa em estar de pé, cuida-te para que não caia. Porque pode não ser a realidade da nossa vida hoje, mas pode vir a ser a realidade da nossa vida, porque o nosso coração é enganoso. E isso vai se manifestar individualmente, e se a gente é casado, isso vai contaminar e vai influenciar a forma como as finanças do casal e da família é gerida, que é o amor ao dinheiro. Então, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não é o dinheiro. A raiz é o amor, que nos conduz a muitos pecados. Por amor ao dinheiro, homem e mulher distorcem a justiça, seguem falsas doutrinas, manipulam, mentem. Nós ouvimos no domingo passado que o caráter é um alicerce invisível que sustenta o que é visível. E Jesus disse: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o seu coração. Então, é possível muitas vezes que a gente esconda o nosso amor ao dinheiro atrás de discursos piedosos. Mas o amor ao dinheiro e a falta de contentamento, mesmo que você tenha um discurso biblicamente correto, ele vai se revelar nos atos, nas escolhas, nas decisões e nas situações financeiras que a gente está vivendo. Algumas considerações. A Bíblia vai dizer, né, quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro, porque o amor ao dinheiro ele é vazio, ele é insaciável. Para que, porventura, estando farto, não te negue e venha dizer quem é o Senhor? O amor ao dinheiro nos leva a esquecer o Senhor. Eu penso no que quero, eu penso no que tenho, eu penso no que eu não tenho, eu não penso no Senhor e em viver para a sua glória. A Bíblia também diz que aquele que confia nas suas riquezas cairá. Não tem jeito. Vai acontecer. Os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas, as ambições de outras coisas entrando, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. O amor ao dinheiro nos leva ao engano. E a gente gasta o nosso tempo aqui e os nossos recursos com aquilo que não é nada. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências loucas e nocivas. Mais um alerta. As riquezas desaparecem assim que você as contempla, criam asas e voam como asas pelo céu. E por fim, o versículo que é muito importante. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. A gente vai falar sobre dízimos e ofertas mais para frente. Mas esse versículo, ele já deixa bem claro qual deve ser a nossa postura. Então, o amor ao dinheiro pode ser uma realidade de quem tem muito, pode ser uma realidade de quem tem pouco. Engana-se quem acha que quem é rico ama o dinheiro e quem é pobre, que belezinha, ele não ama o dinheiro. Você pode amar o dinheiro tendo muito, você pode amar o dinheiro tendo pouco, você pode não amar o dinheiro tendo muito e não amar o dinheiro tendo pouco. Então, a atitude em relação ao dinheiro, ela é um termômetro espiritual do estado da nossa alma. E quando nós somos casados e nós temos o nosso cônjuge, isso vai determinar também expectativas, exigências e decisões. Nós temos que ser mordomos. E como nós podemos saber se a gente está amando o dinheiro? Tem algumas perguntas aqui para ver se a gente está caindo nessa armadilha, que o Senhor possa sondar o nosso coração. Você passa mais tempo pensando em como ganhar dinheiro do que em como fazer um bom trabalho?
Em outras palavras, você está mais preocupado no seu trabalho com quanto você ganha ou com a qualidade do seu serviço? Uma segunda pergunta, você busca a excelência ou o dinheiro? Ou seja, o seu trabalho é apenas um meio para financiar os seus prazeres, ou o seu trabalho é um meio para você glorificar a Deus? Você não tem o suficiente, você acredita que você não tem o suficiente. Então você não está satisfeito. Então você ainda não aprendeu que a gente tem que estar contente em qualquer situação. Se você não está contente, isso pode ser um indicativo que você ama o dinheiro. Se você quer exibir e mostrar o que ele proporciona, em outras palavras, você sente muita alegria tola ao dirigir, ao morar, ao exibi-lo, né? Isso se refere a gente ter prazer em ostentar aquilo que o dinheiro proporciona. Quando você se sente superior pelas experiências que o dinheiro te proporciona, que o outro, porventura, não tem ou não faz uso disso. Também é um indicativo. Quando você sente ressentimento em dá-lo, dói a alma entregar o dinheiro, dói a alma dar aquele dízimo. Você até dá. Gente, eu não estou falando aqui, se você dá o dízimo, você não ama o dinheiro. Você pode dar o dízimo, ofertar e amar o dinheiro. Mas dói a alma, né? É muito desagradável para você a ideia de usar o seu dinheiro que não seja para algo que você valoriza. Até aquele exemplo da koinonia, né? Você escolhe o pior lanche, o menor valor, que você não está nem aí com o que você vai levar na koinonia por causa do dinheiro, mas quando você chega lá, você come o dos outros, o seu você não come, né? Não sei se vocês já viram isso. A pessoa traz aquele bolo seco, que a pessoa não tira nem o plástico, porque ninguém quer. Mas aí você vai na outra, que fez o pão recheado de calabresa, né? Um bolo com brigadeiro, né? Cuidado, isso pode ser um indicativo, se você tem condição e não o faz. Ou você peca para obtê-lo. Quando que a gente peca para obter o dinheiro? Imposto de renda, você não corrige um erro numa conta, você mente num relatório do seu trabalho para aumentar a sua comissão de vendas, né? Você dá aquela ajustadinha, na verdade é que eu acho que eu posso colocar um pouco assim, não está errado. Você não honra a sua palavra. Quando você peca em relação ao dinheiro, Jesus é bem direto. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Nós temos que lembrar de inúmeros exemplos na Bíblia em relação ao amor ao dinheiro. Né? Por dinheiro, Acã se apropriou dos espólios de guerra. E por conta disso, na batalha seguinte, Josué perde a batalha. E depois descobrem que foi Acã. Isso traz consequências para ele, para a família, morrem. Né? Dalila traiu seu marido. Nós temos também o casal que é o maior destaque bíblico de todos os tempos de hipocrisia, né? O destaque do século. Ananias e Safira, né? Que por amor ao dinheiro, eles enganaram e eles morreram e ficaram aí, expostos para todo mundo ver. A gente chega lá, se a gente encontrar na eternidade, deve ser que mentiu, né? E Jesus, que foi traído, né? Judas vendeu por 30 moedas de prata. Então, cabe a reflexão. Será que quem ama o dinheiro é uma boa companhia? É um bom tema para uma outra aula. E algumas características de quem ama o dinheiro. Insatisfação. Estamos falando aqui de descontentamento, aborrecimento, né? De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos satisfeitos. A quantidade de dinheiro que alguém tem não determina o estado do coração. Há pessoas que têm muito e que têm pouco e que são consumidas continuamente pelo desejo de ter mais. Onde a insatisfação nasce, o contentamento não floresce. Insatisfação é um pecado grave. Segunda característica, avareza.
né? A avareza, o apego excessivo ao dinheiro, o mesquinho, o sovina. Seja a vossa vida sem avareza, contentando-vos com o que tendes, pois ele mesmo disse, não te deixarei nem te desampararei. Correr atrás do dinheiro é cair na armadilha do pecado e ser vítima da sua própria luxúria e de outros pecados. E o dinheiro, ele vai se alastrando e ele vai tomando conta do nosso ser e ele vai ter controle sobre as nossas emoções, sobre a nossa mente e sobre as nossas ações. E por fim, a cobiça, que é o desejo ardente, desmedido de possuir algo, né? Algo que, por exemplo, outra pessoa tem. Guardai-vos de toda espécie de cobiça. A vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. A vida do casal não consiste na abundância das coisas que possui. E existem outras características também daquele que tem o amor ao dinheiro. E se a gente olhar para a Bíblia, a gente vai continuar enxergando exemplos de pessoas, de um povo que estava em pecado porque estava insatisfeito com o quê? Com o que Deus dava. Acho que o maior exemplo que a gente tem é o povo de Israel, insatisfeito com a provisão de Deus. Eles achavam que eles mereciam mais. Eles se lembravam de onde eles estavam antes. Quando o servo de Eliseu mente para conseguir ganhar aqueles presentes, ele chega lá e ele diz, não, o meu mestre me mandou aqui, disse para você me dar o dinheiro. O jovem rico, a gente tem lá o Simão que tentou comprar os poderes, né, queria o mesmo poder dos apóstolos, do Espírito Santo, para poder exibir, né, uma superioridade. Quando eu faço aquela viagem que não cabe no meu bolso, quando eu compro um carro X porque eu não aceito um padrão inferior, quando eu tenho um estilo incompatível com a minha realidade financeira, né? Eu estou deixando com que o amor ao dinheiro domine a minha vida. E aí a gente vai ver, né, Paulo dizer várias vezes de contentamento, aprendi a ser contente, o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. O contentamento, ele não é uma autorregulação. Eu vou ser contente, eu tenho que ser contente. Gente, o contentamento é uma virtude. O contentamento é uma consciência da suficiência de Cristo. É muito importante. Da confiança na soberania dele sobre as nossas vidas e dos propósitos que ele tem para a gente. E não dos propósitos que ele tem para outra pessoa da minha coinonia, para outra pessoa da minha igreja, para o outro que viaja e faz as coisas que eu gostaria de fazer, né? O piedoso, e acho que esse é o nosso objetivo aqui, o piedoso é motivado pelo amor a Deus, pelas riquezas espirituais, pela confiança total na provisão divina, né? E não nas coisas deste mundo. Quando a gente pensa no amor ao dinheiro, se a gente pensasse toda vez, se a gente tivesse esse versículo, né, ali todo dia que a gente vai sair de casa, o homem sai nu do ventre da sua mãe e como vem assim vai, né? Não vamos gastar a nossa vida atrás de algo que está preso e confinado no espaço e no tempo dessa terra, sem valor eterno. Isso é como nós devemos fazer, ter os sentimentos que nós devemos ter e a consciência que nós devemos ter em relação ao dinheiro. Então, olhando para todas essas coisas, né, o dinheiro e a Bíblia, o direito de possuir dinheiro, o amor ao dinheiro, a gente enxerga algumas das instruções, algumas das orientações, alguns dos preceitos que o Senhor nos deixou. Isso vale para nós individualmente, isso vale para nós como casal. E a partir dessa consciência é que a gente pode, né, mover para coisas práticas e como nós vamos gerenciar aquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos. Então agora eu queria já fazer o intervalo, porque eu não queria entrar no próximo tópico e quebrar. Então são 10:05,
Vamos começar um pouquinho antes, e aí 10 minutinhos, 10h15, a gente volta para cobrir esses 3 blocos e falar mais especificamente de questões importantes do planejamento financeiro e de métricas para o casal, tá bom? Então agora, no nosso segundo bloco, a relação marido e mulher. Né? A pergunta que não quer calar: quem é o dono do dinheiro? Meninos, bom, creio nisso, que nós queremos ter um relacionamento sadio. Eu creio que é nosso objetivo ter um lar que é um centro de adoração verdadeira, um casamento que glorifica o Senhor, né? E quando o salmista diz que feliz é o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, nós entendemos que quem leva a Deus a sério, presta atenção no que ele fala e aplica esses princípios na vida familiar, esse sim está construindo um lar que é um centro de adoração verdadeira ao Senhor. E essas coisas também se aplicam à realidade financeira, né? E as pesquisas mostram que 60% dos divórcios no Brasil estão ligados a problema financeiro, né? E quando você vai a fundo, o tipo de problema financeiro, você tem ali, né, dívida, desemprego, hábitos diferentes, entendimentos diferentes de gasto, de poupança, de prioridade, falta de conversa sobre o dinheiro. Tem um estudo que saiu esse ano também nos Estados Unidos, de casais casados, foi feito por bancos com seus clientes, e 35% dos casados enfrentavam estresse e brigas por conta de dinheiro. E esse levantamento apontou que, em média, o casal tem 58 brigas por ano por conta de dinheiro. Então, se você está brigando com a tua esposa, brigou só 40 vezes, daqui até o final do ano, ainda vão ter mais umas 18 discussões, se prepare. Basicamente é isso. Também, essa mesma pesquisa aponta que 1 em cada 3 pessoas que são casadas, então 33%, se sente desconfortável de falar sobre o tema dinheiro com o cônjuge. Gente, isso é muito alto, né? A realidade pode ser lá, pode ser aqui. A gente compartilha uma vida, a gente compartilha os nossos corpos, a gente compartilha o nosso tempo. E 33% se sente desconfortável para falar do tema dinheiro. E há algumas distorções do propósito de Deus quando a gente olha para a vida financeira, que são falas travestidas de uma certa piedade, mas que na prática deixam de lado, né, o Senhor Jesus como o centro do casamento na administração da vida financeira. É comum na área financeira, para evitar conflitos, para garantir um lar pacífico, um ou outro cônjuge agir com omissão, ter contas separadas, evitar conversas que questionem gastos, algumas tolerâncias que vão sendo criadas com o objetivo, por exemplo, de não brigar, né? Não vos enganeis, aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Se há um desprezar ou um não dar muita atenção para essa área, o dia da colheita vai vir. Então, de quem é o dinheiro? O marido é o sacerdote do lar. O marido não é o ditador do lar, o egoísta, o gastão, o preguiçoso. A esposa, ela é a auxiliadora idônea. Ela não é a voluntariamente ausente, não sei de nada, indiferente, desinteressada, ou gastona, ou briguenta.
É o sacerdote do lar com auxiliadora idônea que devem aplicar os princípios bíblicos para todas as áreas, inclusive nessa de finanças. A mentalidade é que o dinheiro é dos dois, marido e mulher como parceiros, companheiros de vida, ajudam um ao outro, usam os recursos para a vida. É engraçado porque você não faz uma conta corrente com a sua esposa de quantos versículos bíblicos ela já ensinou para o seu filho, para que você não fique atrás. Porque se ela ensinou 10, você também vai ensinar 10. Você, mulher, não faz conta de quantos bifes o seu marido come, de quantas colheres de arroz ele coloca no prato, para ver se ele está levando algum tipo de vantagem. Não, ele já comeu tudo isso, eu também tenho o meu direito. Né? Então, por quê? Porque existe um prazer em ver um ou outro, né, gozando das coisas que Deus tem dado, vivendo debaixo da orientação do Senhor, né? Uma das consequências da queda é o desejo da mulher de usurpar o direito do marido, a gente sabe, e do marido de tentar dominá-la. Mas definitivamente, finanças não pode ser mais um palco nas nossas vidas para decepção, maledicência, isolamento e tantos outros efeitos colaterais que se multiplicam e nos levam para um caminho tão diferente e distante do projeto de Deus. Nas minhas interações com diferentes casais na nossa comunidade, eu consigo enxergar diferentes realidades da forma como o dinheiro é gerido no lar. E, infelizmente, dentro do nosso meio, é comum enxergar alguns extremos de ambos os lados. Alguns homens são dominadores, são parciais, são insensíveis, seja por convicção pessoal, seja por um entendimento equivocado do que significa ser o sacerdote do lar quando você fala do dinheiro, ou seja por ignorância. Mas trata a mulher como se fosse o Todo-Poderoso e ela fosse praticamente a filha, que precisa ficar implorando por dinheiro. E algumas mulheres são omissas, relapsas, irresponsáveis, indiferentes também, seja por falta de conhecimento, seja por pecado, seja por desejo deliberado, seja por entendimento equivocado do seu papel como auxiliadora e dona do seu marido. Outros casais não são tão transparentes um com o outro sobre os gastos. E o fato é que as nossas finanças e o jeito de tratar as nossas finanças, elas vão ser influenciadas por um povo que é pecador, mas não precisa ser regido pela queda. Nós temos as instruções do Senhor. Então a gente tem que colocar a atitude correta. A gente tem que fazer de um jeito com que as coisas sejam tratadas. As coisas sejam tratáveis, inclusive. E ao invés de distorção, ao invés de destruição, ao invés de finanças ser um campo minado, em que você evita conversar a todo custo e que traz só briga, insatisfação, um sentimento de não ser compreendido de um lado, dos dois lados, qualquer que seja o caso, isso não pode acontecer. Então, se vocês aqui enfrentam, né, alguma questão nessa área, seja na questão relacional, ou às vezes não enfrenta no relacionamento em si, mas enfrenta o fato das finanças estarem marcadas por dívidas. Gente, o primeiro passo não é sentar e fazer um plano financeiro para resolver os problemas. O primeiro passo é reconhecer os erros, reconhecer os excessos, reconhecer os exageros, reconhecer que há muitas vezes expectativas que não são reais. E à luz da palavra de Deus, sentar, olhar para a palavra e aplicar isso para a vida no lar. Se for o caso, o reconhecimento do pecado, da culpa, né? Pedir perdão é o caminho para a restauração. Saindo de um ambiente que o tema do dinheiro é sensível e é marcado por brigas, para o desfrute daquilo que o Senhor deu para nós. A verdade tem um poder fantástico de esvaziar a necessidade de acusar, de comparar, de omitir. Quem encobre a transgressão jamais prosperará. Então, se há mentira
na área financeira, se há omissão, se há uma atitude de que você chega em casa e deixa as sacolas dentro do carro, porque daí se seu marido está em casa, ele não vê as coisas que você comprou. Isso tem que parar. Nós queremos ser homens e mulheres que adoram o Senhor Espírito em verdade. E agir assim não é adorar em espírito e em verdade. Então, queria agora falar sobre princípios bíblicos para gerar, né, e gerir riqueza. O John Wesley, num sermão do século XVIII, intitulado O Uso do Dinheiro, ele disse assim, que você tem que ganhar tudo que você pode, você tem que economizar tudo que você consegue, e você tem que doar também tudo que você puder. E é interessante ele falar, você tem que ganhar tudo que você conseguir. E ele vai falar do trabalho. A primeira forma de ter e aumentar a nossa condição de vida é através do trabalho. É por isso que a gente trabalha lá, o Senhor falou, vai trabalhar 6 dias, o 7º você vai descansar. É por isso que em Efésios vai dizer que nós temos que fazer algo útil com as nossas mãos. Esse é o primeiro fundamento da unidade do casal em relação à gestão financeira. Existem pessoas que entram em situação financeira crítica porque são indolentes, não têm disposição para trabalhar, ou são exigentes em relação às condições que devem existir para pegar um projeto, para pegar mais um cliente. É óbvio aqui que se há uma opção, a gente sempre vai escolher o melhor. Mas muitos não querem se sujeitar ou têm uma postura de enxergar que merece mais. Ou muitas mulheres reclamam dos seus maridos que estão, às vezes, né, trabalhando, se esforçando. Então você quer o recurso, mas você também reclama que ele trabalha, né? Não vai funcionar. Provérbios vai dizer, todo trabalho árduo traz proveito, só falar leva à pobreza, né? Quem lavar a sua terra se fartar-se-á de pão, mas o que segue a ocioso se fartará de pobreza. Quem lavra, quem trabalha, né? Trabalho constante, fiel, produtivo, né? O Senhor não premia preguiça, o Senhor não premia ilusão, o Senhor não premia atalho. O trabalho é o meio pelo qual nós temos acesso à riqueza. Tem que trabalhar. Segundo, economizar, né? Se primeiro a gente vai ter mais dinheiro trabalhando, a gente vai ter mais dinheiro economizando. Mas, infelizmente, a nossa sociedade vive entre o que se ganha e o que se deve, não entre o que se ganha e o que se gasta. Esse é o retrato do Brasil hoje. 78 milhões de pessoas estão inadimplentes. 78 milhões, são 48% da população adulta tem algum tipo de boleto atrasado, de dívida. 61% dos brasileiros não guardam dinheiro. Então, de cada 10 aqui que estão nessa sala, 6 talvez não guardem dinheiro. 57% dos acima de 60 anos não tem qualquer tipo de reserva financeira. Isso é grave, né? E é engraçado porque um conceito matemático elementar, que é gastar menos do que você ganha, não é aplicado. Não é aplicado no Brasil e muitas vezes não é aplicado pelo povo de Deus. Existe uma fórmula, né, matemática, né, que é o valor futuro uma função, ele é igual ao valor presente e uma função do tempo e dos juros. Ou seja, tudo que você economizar agora, valor presente, em função do tempo e dos juros, vai te dar no valor futuro algo que é importante. Né? Qualquer curso de investimento que você fizer, qualquer consultor financeiro vai dizer, você tem que guardar dinheiro. A gente tem que guardar dinheiro, né? Quanto mais você guardar, mais o bolo aumenta, né? Nunca pare de guardar dinheiro. O segredo não é grandes aportes, porque tem gente que quer guardar assim, eu quero guardar 10 mil reais. Você não guarda 10 mil reais. A não ser que você tenha, de repente, seja uma pessoa com salário
e uma condição de vida que te permite, mas a maioria de nós vai guardar menos. Vai guardar 100, vai guardar 500, vai guardar 700, e a gente vai falar sobre a porcentagem de guardar. E é interessante porque a Bíblia também vai dizer, as formigas, criaturas de pouca força, armazenam sua comida no verão, porque elas sabem que o inverno vai vir, elas precisam economizar. Economizar é guardar para o futuro. Para quê? Em primeiro lugar, para acomodar a sua vida em um tempo que você não vai ter mais condição de produzir ou produzir tanto como você produz agora. Gente, vai vir a velhice, vai, mas vai vir doença, vai vir desemprego, vai vir uma situação econômica que vai afetar a situação dos negócios, vai vir um imprevisto, vai vir uma chuva que derruba o telhado da tua casa, vai queimar uma geladeira, né? Você vai ter a situação de ter que ajudar pessoas próximas. E nós, povo de Deus, temos uma grande vantagem. Deus já sabe. Deus é onisciente. E Ele dá agora o que nós vamos precisar lá na frente. Então, Provérbios 21:20 vai dizer, na casa do sábio há tesouro precioso e azeite armazenado, mas o insensato devora tudo que pode. Não é para viver devorando tudo que você tem. É para guardar dinheiro. Então, se a primeira forma de garantir recursos é trabalhando, e homem e mulher precisam entender isso, a segunda forma legítima, e que também precisa ter essa consciência para trazer uma unidade ao casal, é a economia, é guardar dinheiro. Não adianta a mulher falar, não, para que guardar, para que guardar, para que guardar. Ou o homem, não vou viver como se não houvesse amanhã. Deus está dando agora para a gente o que a gente precisa lá na frente. Nós não sabemos o futuro. E eu não estou dizendo para a gente viver uma vida autocentrada ou com uma confiança que o dinheiro garante o nosso futuro. Deus garante o nosso futuro. Mas Ele está dando agora coisas para o nosso futuro. E existem diversos produtos financeiros que a gente pode aplicar em função disso. Você vai ter um fundo de reserva, você vai ter uma previdência, você vai ter um seguro de vida, você vai ter investimentos em diferentes fundos, né? E geralmente, por que nós não guardamos dinheiro? Primeiro, um conceito equivocado de necessidade. Cuidado para não comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem para impressionar quem nem se importa. Cuidado para não comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem e para impressionar quem nem se importa. Segundo, o conceito equivocado da provisão de Deus. Não, Deus proverá. Deus proverá. Um exemplo, Deus te dá os meios para você ir para o seu trabalho. Pode ser ônibus, moto, pode ser um carro econômico, pode ser um carro médio, pode ser um carro de luxo. Deus está provendo. É um meio para você ir para o seu trabalho. A decisão de como você vai para o seu trabalho tem que ser em função da sua realidade financeira, dos seus projetos futuros e da forma como você está vivendo um estilo de vida que honra a Deus. E não, fiz a conta matemática, eu posso comprar um carro de 300 mil reais, eu vou comprar. Não é assim, né? Então, a gente tem dinheiro através do trabalho, a gente junta dinheiro através da economia, e aí o que a gente faz? A gente planeja, né? A gente tem que planejar. E a falta de planejamento dos brasileiros pode acontecer por diversos motivos, como a percepção de que a renda é infinita e sempre virá. Além disso, há a dificuldade de entender a necessidade de uma reserva futura. O brasileiro tem essa culturalmente, né? Ele é alguém que pensa positivo, né? Não, amanhã não vai dar certo. Eu tenho fé que vai melhorar. Não é assim que funciona, né? Então Deus quer nos abençoar e nós precisamos planejar. Ó, isso aqui saiu agora mês passado, em relação a 2024, 43% dos brasileiros não têm dinheiro nem para um imprevisto, né? Então, planejar. Com sabedoria se constrói a casa, com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Gente, não adianta ficar falando que eu não faço porque eu não tenho conhecimento, eu não sei. Aprende. Você não precisa ser um mestre. Ninguém está pedindo para você ser um mestre do mercado financeiro e ficar investindo em ações e fazendo day trade.
longe disso. Mas é simples você dar passos para você alocar os seus recursos de uma forma que você vai fazer render. Mas você precisa se dedicar, a gente se dedica para tanta coisa. Esforce-se para saber bem como as suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, as riquezas não duram para sempre. A gente precisa se planejar. Como que a gente vai se planejar? Bom, quem tem perspectiva de longo prazo toma melhores decisões no presente. Porque existe sempre um conflito entre o curto prazo e o longo prazo. Eu abro mão de coisas no curto prazo para poder, no longo prazo, alcançar outras coisas. As decisões que a gente toma, elas vão ter implicações no horizonte do tempo de forma diferente. Então, quando você não tem objetivos, você não sabe onde você quer chegar. Então, você vai ter mais tendência de viver uma compensação imediata. E você não tem uma motivação para fazer uma renúncia no curto prazo. Por que eu vou deixar de fazer uma viagem agora e ir para a praia agora, final de semana que vem? Me convidaram. Eu não tenho nenhum objetivo, eu só penso se vai estar sol, se eu gosto da companhia, se eu tenho dinheiro no banco, logo vou para a praia, né? E não é assim. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é definir as metas. Metas de curto, médio e longo prazo. Curto prazo é até 2 anos. Médio é de 2 a 5 anos. Longo prazo, mais do que 5 anos. Isso vai variar de cada casal para casal, porque vai variar de acordo com a fase de vida que estão. Alguns são recém-casados, né? Outros estão com filhos pequenos, outros já têm filhos que saíram de casa, né? E essas coisas do planejamento, elas são concretas. Comprar uma casa, comprar um apartamento para investimento, fazer uma viagem para o exterior, fazer uma viagem para o Nordeste, ter um tempo de lazer com a família, trocar o carro, fazer um PhD, investir na formação, quero pagar um curso imersivo, fazer uma imersão em inglês. Você tem que ter objetivos na área de patrimônio, na área de formação, na área de lazer e na área de investimento do reino. Eu vou falar de investimento do reino lá na frente. Porque daí quando você olha para isso, você tem coisas que são do marido, da mulher, do casal, você consegue equilibrar. De repente você vai olhar e fala assim, gente, a gente está com muito... São lícitos esses objetivos, mas a gente precisa acomodar. Algumas famílias vão conseguir fazer uma reforma da casa, trocar o aparelho, trocar o carro, fazer uma viagem para o exterior, trocar a geladeira no mesmo ano. Outros não vão conseguir. A gente precisa se planejar. Então, depois que você define essas suas metas de curto, médio e longo prazo, você tem que analisar e ver como elas estão distribuídas. E aí você vai fazer o quê? O seu orçamento, né? O que é um orçamento? É uma estimativa de receitas e despesas. E por que fazer um orçamento? Né? Para saber onde o dinheiro está indo, para conseguir ser mais eficiente na gestão, gastando melhor, economizando mais. Eu lembro que muitos anos atrás, quando eu trabalhava ainda no mercado, um colega meu, que tinha uma filha pequena, eu lembro que ele chegou um dia e ele falou, nossa, eu passei anos e ignorei fazer um orçamento e listar as minhas despesas. E eu fiquei impressionado com o quanto que eu gasto. Na época era com idas ao Taquaral, porque ele ia ao Taquaral todo final de semana e ele comia, era pipoca, era suco, era sei lá o quê. E ele falou que o que ele gastava no final de semana só com bobeira, que não era nada, era mais do que ele gastava nas idas em restaurantes caros com a sua esposa. E ele não tinha noção para onde o dinheiro estava indo. Então, a gente tem que fazer... Depois eu mostro esse slide aqui. A gente tem que fazer um orçamento. E, gente... as coisas elas são mais simples do que parece. Não fica pensando, não sei quanto que eu ganho, né? E quanto que eu gasto. Como que você vai ver? Então, você vai fazer seu orçamento. Primeiro, a parte das receitas. A receita é líquida, né? Então, você já tirou aí o imposto. Comece pelo dízimo. Liste as suas despesas. Divida as suas despesas em fixas e variáveis. O que são as despesas fixas? São as despesas ou que não variam muito de um mês para o outro e sem elas você não consegue
manter e viver. Então, o condomínio, o aluguel, né, a escola da criança, né? Você pode até mudar o seu filho de escola, mas você não consegue mudar o seu filho de uma hora para outra. Né? Eu não consigo agora, em outubro, novembro, tirar o meu filho de onde ele estuda. Então, essas são as despesas fixas. E as variáveis? Lazer, supermercado, posso fazer uma compra mais enxuta, né? Restaurante, etc. Tenha uma linha de gastos pequenos do dia a dia, estacionamento, o cafezinho. Lixe as suas dívidas se houver e coloque o valor a ser poupado. E aí você vai analisar o seu orçamento, você vai fazer ajustes, porque dependendo do que você colocar, você já vai ver. É uma conta matemática. Você às vezes vai ver que tudo que você está gastando hoje não fecha. Você tem que fazer ajustes. E você também vai ver, olhando para aqueles objetivos lá de curto, médio e longo prazo, se você está economizando R$100 por mês e você colocou lá, levar minha esposa para Paris, trocar o carro, fazer... Você economiza R$100 por mês, você não vai fazer nada, gente. Não vai fazer. Né? E monitore. A frequência com que a gente monitora depende em quão ajustado você está. Quem está... Tem pessoas que não vivem uma realidade financeira tão apertada. Então, elas seguiam mais de uma forma... uma forma macro. São prioridades, são categorias de despesa. Não precisa realmente saber quanto gastou no supermercado. Que bom que tem pessoas que podem ir no supermercado e comprar os queijos, que eu adoro queijo, né? Os queijos que a pessoa quiser. Agora tem outros que não, vão ter que ir ali, né, mês a mês, né, fazer a conta. Eu lembrei agora que quando eu casei, eu cuidava das finanças, e eu anotava tudo, né, todo centavo. E aí o Alex não anotava no canhoto do cheque o que era o cheque. Então eu só via cair na conta e eu falava, mas o que é isso, né? E ele falava, não lembro mais. E hoje a gente não tem nem mais essa dificuldade, né? Tá tudo lá, é fácil. E aí tá um exemplo também da unidade financeira do casal. Que horas que eu fazia isso com o Alex? Porque era muito gostoso. E por isso que a gente tinha algumas discussões. Eu fazia isso 10h30, 11 horas da noite, quando a gente estava deitado na cama. Aí eu falava, viu, tem um cheque 586, 587, 588, que você não escreveu o que gastou. O que é? Então eu demorei um pouco para aprender que aquele não era um bom momento para saber aonde que ele tinha gasto o dinheiro. Eu queria mostrar esse exercício aqui, que ele é muito interessante, sobre guardar dinheiro, né? Para quem não guarda dinheiro ou para quem é jovem, o potencial do tempo. Então a gente tem 2 agentes econômicos. O primeiro toma um expresso todos os dias por 10 anos. O expresso custa $5. Por que você fez em dólar? Porque a Starbucks tem ação nos Estados Unidos e eu quis colocar um exemplo real. No final de 10 anos, esse agente econômico gastou $18.250. Né? A outra pessoa, ela comprou a ação Starbucks por 10 anos e gastou os mesmos $5 por dia que custa o expresso. No final dos 10 anos, ela tem $26.729. Então, é a valorização da ação. Aí você pode me falar, nossa, então um é $8.500 a mais que o outro. Não, gente. Um já tomou $18 mil em café. O outro tem $26 mil. Ninguém mais toma café aqui. O outro tem $26 mil. Isso mostra, é uma lição, é a lição, gente, de que o pouco faz diferença. Alguns aqui estão na fase que não vão. Eu lembro quando eu comecei a faculdade, eu ia a pé para a faculdade e voltava a pé da faculdade para economizar o dinheiro do VT, que na época era tipo 80 centavos, né, 90 centavos, não chegava a R$1, para eu poder ter um dinheiro maior no final do mês, porque o que os meus pais me davam era muito justo, né? Então, tem que se fazer uma escolha. Segundo, então economizar, mesmo que seja pouco, faz diferença. E o valor de um bem, ele é determinado pelo fim, né? Os agentes econômicos, eles tomam a decisão com base na percepção de benefício e custo.
Se para você está numa fase que não vai fazer diferença, o benefício é só tomar um café. Que delícia. Mas se você é alguém que está com o objetivo de, sei lá, dar uma entrada no seu primeiro carro, de fazer uma reforma na sua casa, de comprar um apartamento, você não está abrindo mão do café. Você fala, eu estou juntando dinheiro para trocar o meu carro. Eu estou juntando dinheiro para trocar um apartamento, para comprar um apartamento. Então, como o seu objetivo é outro, não é difícil abrir mão do café. Agora, quando você abre mão do café só por abrir mão do café, fica um pouco sem propósito, né? Isso é importante. Existe uma frase que diz o seguinte, a pizza de hoje, ela custa, né, vou usar o Lucas aqui, uma pizza de R$100 para o Lucas é muito mais cara do que uma pizza de R$100 para mim. Por quê? O Lucas é um homem jovem, que está terminando a faculdade, que ainda vai casar, que vai começar a vida. Eu já estou casada há 20 anos, já tenho uma casa. Então, quando ele gasta R$100, esses R$100 importam na visão de médio e longo prazo da vida dele. Os meus R$100, eles vão ter menor importância. E se eu usar o Fernando como exemplo, então aí nem conta. Aí ele compra 5 pizzas por semana. Inclusive, podem chamar ele para comer uma pizza hoje que ele vai pagar. Lições práticas. Dívidas e desequilíbrio. Gente, hábitos errados e desastrosos de consumo estão enraizados em outros pecados. Então, se você está devendo algumas perguntas, ou se você não está devendo, mas você vive no 0 a 0, ou se você não está devendo, mas você dá o seu dízimo, quando sobra, se sobra. Algumas questões para refletir. Será que eu tenho utilizado aquilo que ele já me deu de forma errada? E agora eu estou sofrendo as consequências? Lembra daquela história? Que Deus é onisciente, Ele conhece o futuro, Ele te dá no presente aquilo para você, que você vai precisar lá na frente, só que às vezes você já está aqui na frente. E Ele te deu lá atrás, mas aí você já errou. Então agora é só uma consequência. Entendeu? Tenho violado princípios bíblicos? Precipitação, preguiça, cobiça, etc. Consumo. Eu realmente tenho que gastar dinheiro com A, B e C? Eu posso gastar esse dinheiro? E o último que a gente tem que considerar, será que Deus está testando a minha fé? Às vezes pode ser algo que Deus está usando para mostrar onde está a confiança. Claro que a gente não chega a essas conclusões apenas sozinhos, né? É importante a gente buscar pessoas, conversar, se aconselhar. Mas se esse é o caso de alguém aqui, ou de alguns aqui, o Evangelho é a nossa esperança. Então, se enfrentamos problemas nessa área, o pânico, o medo, o desespero, a frustração e a tristeza não devem nos paralisar, né? Não precisamos jogar a culpa na outra pessoa, no sistema econômico, no presidente da República, porque é maravilhoso que a gente pode se voltar para o trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, porque é o próprio Deus quem nos oferece perdão, resgate e transformação. Então, dívidas, pensem nisso. Dízimo e ofertas. Nosso objetivo é sermos imitadores de Jesus. Quando nós somos generosos, nós somos parecidos com o Senhor. Lucas 16, o Senhor Jesus vai dizer: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Alguns dizem: eu vou juntar R$1 milhão, e quando eu tiver R$1 milhão, vou dar uma oferta generosa. Não, você não vai. Isso é um engano. Isso é um disfarce. Se preocupe em ser fiel com R$100. Cuide do seu coração, cuide da sua integridade, cuide em cumprir as ordenanças do Senhor com que Ele tem te dado no presente. E se Ele te conceder mais, aí sim. Deus nos concede recursos para vivermos, para desfrutarmos e para sermos dizimistas. Quanto? Esse não é o objetivo da aula, uma análise teológica do dízimo. Mas no Antigo Testamento a gente tem a referência de 10%. Muitos dizem que se você juntar ali as ofertas específicas, dava em torno de 23% ao ano. Então não é 10%.
considera 10. Nós temos a referência no Novo Testamento de Zaqueu, que deu 50%. O que está escrito? 2 Coríntios diz, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então isso nos dá um senso de propósito, né? Paulo está dando um destaque aí a dar com alegria e, de alguma forma, ele está denunciando os fariseus que davam como legalismo e orgulho religioso. Se você dá para você olhar aquele gráfico lá, no terceiro domingo do mês, e falar, eu estou na coluna dos que dão. Não é esse o propósito. A generosidade em si, ela não é uma virtude no sentido filosófico, né? O sentido filosófico da generosidade é a excelência moral, é agir bem. Então, isso não é particularmente nobre, né? Por quê? Porque eu posso ser generosa por justiça própria. Eu quero parecer justo. Eu dou, eu ajudei o necessitado. Ou para exibição. Veja quanto ela deu. Ou para comprar favores. Se eu dou grandes ofertas e os pastores sabem, então eles têm que me tratar muito bem, têm que aceitar outras coisas. Afinal, não vão perder o meu dízimo. Não é assim. A generosidade centrada no Evangelho, ela é uma virtude espiritual. Por quê? Porque ela é parte fundamental da vida cristã, porque ela advém da graça e do agir do Espírito Santo. Coríntios também vai dizer, no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia. Então isso tem a ver com a regularidade, a gente tem que dar todo mês, né? Paulo vai dizer que as nossas ofertas refletem e provam a sinceridade do nosso amor. Como nós podemos ser verdadeiros adoradores sem usarmos de generosidade para com a obra de Deus. Em Atos, nós lemos que Davi serviu o propósito da sua geração. E se você ler lá a história de Davi, você vai ver que quando ele está separando dinheiro para a construção do templo, ele como rei, claro, ele era rei, ele juntava os recursos, mas está escrito que ele tirou dos seus tesouros pessoais. E aí nós vemos, Davi serviu o propósito da sua geração. Então que nós, membros da Igreja Batista Fonte, crentes de 2025, nós possamos servir aos propósitos da nossa geração. 2 Coríntios 8:7 diz, todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. Essa é uma igreja que se destaca. A palavra no conhecimento, acho que na fé. Em nome de Jesus, eu anseio pelo dia em que aquele gráfico vai estar 100%. Não porque essa igreja precisa de dinheiro. Não porque os pastores ficam fazendo conta de quem está dando e quem não está dando. Porque nós não queremos que ninguém do nosso corpo seja dominado pelo dinheiro e sirva o Deus errado. Que possamos nos destacar no privilégio de contribuir. E por fim, referenciais financeiros. Como que eu faço? Dízimo, já falei. Peraí. Existem alguns referenciais financeiros que são regrinhas que nos ajudam a cuidar das nossas finanças. Então, tem a gestão de custos mensais. É a regra que eles chamam do 50, 30, 20. Alguns vão falar 50, 30, 15. Eu gosto do 50, 30, 20. Até porque a gente tem o dízimo e também outras coisas que a gente quer ofertar para o reino de Deus. Então, você tem que construir os seus gastos mensais olhando para 50% da sua renda líquida com os gastos essenciais. Então, se você já está pagando um financiamento da sua casa, isso está dentro dos 50%. Né? Você está jogando aí. E, de novo, é aquilo que você tem que pagar para você poder viver. Lá, o seu carro, para você ir para o trabalho, etc. 30% com gastos não essenciais. Olha como é bom. E 20% reserva financeira e projetos futuros. É bom também você guardar e você ter um dinheiro pensando em projetos que você pode investir na igreja. Né?
Então, os especialistas vão dizer, guarde 20%. E a gente está gastando tudo e não sobra dinheiro nem para o dízimo. Eu não quis colocar ali o versículo, mas eu vou falar, né, que diz que quando a gente é fiel, o Senhor é fiel. Gente, a gente dá o dízimo, não falta, viu? Não falta. E essa é a forma que a gente deve distribuir os nossos gastos mensais. Segundo ponto, reserva de emergência. A gente tem que ter reserva de emergência. O que é reserva de emergência? É aquele dinheiro que você guarda para necessidades emergenciais. Se são necessidades emergenciais, você não pode colocar sua reserva de emergência em ação. Por quê? Porque se a ação está num pico embaixo, você vai precisar, você vai vender, você perdeu muito dinheiro. Você também não pode colocar sua reserva de emergência num fundo de baixa liquidez, que você só pode resgatar dali 100 dias, dali 2 anos, um CDB que é trancado, por exemplo. Você não pode, né? Ela tem que ser aplicada num fundo que tem baixo risco e que tem disponibilidade imediata. Os especialistas dizem não menos que 3, ideal entre 6 a 12 salários mensais. Por quê? Porque a ideia por trás desse número é não menor que 3, porque eles olham para pessoas que trabalham, por exemplo, no setor público, que não vão ser mandados embora. Então a pessoa tem uma estabilidade, né, de emprego. Mas de 6 a 12 salários, porque quando você sofre alguma coisa, você perde o emprego, você demora para conseguir ajustar os seus gastos. Se você mora de aluguel, você tem um gasto X com aluguel, você foi mandado embora, você não consegue reduzir seu custo da noite para o dia. Até porque envolve mais gasto de dinheiro mudar de casa. O desemprego no Brasil, a taxa de realocação é de 1 ano e meio. Então, 1 ano e meio são 18 meses. Né? Eu trabalho com a ideia de 12 a 18. É o que eu gosto de trabalhar para reserva de emergência. E veja, nos Estados Unidos, diferença de uma economia melhor que a nossa, em termos técnicos, o desemprego roda em 4 meses e meio. Então, alguém que está desempregado demora 4 meses e meio, em média, para se relocar. No Brasil, 1 ano e meio. Previdência. Regra 1369. Gente, esses números eles não são tirados, não são inventados. Esses números eles têm como base, são cálculos matemáticos, olhando despesas da média da população, da necessidade, daquilo que vai acontecendo ao longo da vida e o tanto de dinheiro que você tem que guardar. O que é a regra 1369? É o seguinte, quando você tem até os 35 anos, você tem que ter guardado um salário anual, né, olhando para a sua velhice. Então, o que é um salário anual? Se eu ganho 10 mil, eu tenho que ter 120 mil poupado, 10 vezes 12. Né? O interessante é que se você juntar esse dinheiro aqui e você aplicar num fundo de baixa rentabilidade, de renda fixa, com 8% ao ano, é quase uma poupança, vai dar elas por elas com a inflação, no final, quando você chega aqui, no final de 30 anos, você já vai ter mais do que esse 1 milhão e pouco. Nossa, 1 milhão é muito. Se olhar a média, alguém que vai viver até os seus 85 anos, as necessidades que podem surgir, necessidades com remédio, necessidades com cuidador, uma hora que você não produz mais. Então, só que a gente não ganha 10 mil com 35 anos e vive com 10 mil ao longo de todo esse tempo. Alguns sim. Mas a ideia é, na medida em que o seu estilo de vida vai aumentando, tem um gasto maior em função daquilo que você ganha, se você quer manter o seu estilo de vida na velhice, você precisa ter essa conta em mente. Não adianta, não vai funcionar se não tiver. E por fim, eu queria concluir. Eu queria também falar de outros investimentos. Então, quando você pensa na sua carteira de investimento, então você começa pelo seu fundo de emergencial, seu fundo de reserva, você vai economizando aos poucos, né, para o seu plano de previdência, você pode usar produtos, você pode contratar produtos, ou você pode você mesmo gerir. E você vai colocando o seu dinheiro também, que você vai economizando, aqueles 20%, em outros fundos que rendem em taxas diferentes. O importante é, você tem que conhecer o seu perfil de investidor. Né? Se você quer investir em outros fundos, você deve. Você é conservador, se você é arrojado, se você é moderado. As pessoas têm uma capacidade de aguentar risco de forma diferente. E quanto mais velho, menos risco. Por quê? Porque você tem menos chance
para ganhar esse dinheiro de novo. De novo, o exemplo do Lucas. Se o Lucas perde tudo que ele tem ainda uma boa parte da vida para ganhar, né? Se o Alex agora perde tudo que tem, ele tem menos tempo para correr atrás. Mas por fim, gente, concluindo, a humanidade usa o dinheiro para 3 necessidades que apenas são supridas por Deus: para se sentir amadas, valorizadas pelos outros. E nós recebemos isso do Senhor. Nós não precisamos do dinheiro para isso. Significado: as pessoas usam o dinheiro para dar sentido e propósito às suas vidas. O nosso sentido e propósito também está em viver para a glória de Deus. Não precisamos disso. E segurança: as pessoas usam dinheiro achando que o dinheiro é a fonte de segurança. O Senhor é aquele que vai adiante de nós e que está contigo e não nos desampara. Então, transfira a posse do seu dinheiro, do seu patrimônio para o Senhor, porque Ele já é dono. O nosso foco deve ser contentamento, sabedoria e recompensa nas riquezas eternas. O casal deve se enxergar como recipiente da maravilhosa graça de Deus, responsável por formar, moldar os valores e plantar as sementes que trarão frutos que nós nem veremos na vida de pessoas que nós não conhecemos. Quando eu oferto para o sertão, eu estou fazendo isso. Quando eu oferto para o novo templo dessa igreja, eu estou fazendo isso. Quando eu coloco meu dinheiro como sustento de missionário, pastores, projetos do Senhor, o que eu estou fazendo? Deus nos deu um meio para fazer com que o nosso legado vá além dos poucos anos de vida que nós temos aqui. Abençoar os outros, influenciar os outros, abençoar uma geração que está por vir é um privilégio. Não fiquemos trancados no tempo e no espaço dos poucos anos de vida nessa terra. Oferte generosamente. Que tipo de legado nós estamos deixando para os nossos filhos quando eles olham a nossa gestão financeira? É paixão por hobbies, paixão por coisas materiais, paixão por esporte, paixão por sucesso, paixão por medidas terrenas. Ou passamos para os nossos filhos uma paixão por Cristo, pelo reino de Deus, e demonstramos alegria em investir no reino. Ajuntai tesouros nos céus, onde a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não roubam e nem minam, pois onde estiver o teu tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém? Amém. Pepe, ora pra gente. Senhor nosso Deus, nós somos gratos, Pai, pela tua palavra, que é regra de conduta para as nossas vidas, ó Pai, que nela tem contido tudo aquilo que necessitamos para viver de uma maneira eficaz, ó Pai. Ajuda-nos a andarmos nos teus caminhos, que o teu Espírito Santo nos incomode, nos exorte, ó Pai, para que prossigamos, ó Pai, em qualificação, em excelência, Pai, e que nós tenhamos dentro dos nossos corações, ó Pai, a disposição de te servir com os nossos dons, com os nossos bens, ó Pai, com tudo aquilo que o Senhor nos tem dado, ó Pai. Nós te agradecemos pela vida da nossa igreja, Senhor, pela liderança, pela maneira como somos constantemente, ó Pai, ensinados a andarmos nos teus caminhos, ó Pai. Obrigado pela vida da Lívia, que hoje nos ensinou, que o Senhor esteja abençoando a vida dela, Senhor, que ela seja bênção na vida de todos aqueles que convivem com ela. Nós te damos, ó Pai, todo o louvor e toda a honra por todo esse tempo que nós tivemos aqui, Senhor, e abençoa-nos. É a nossa oração em nome do amor de Jesus. Amém. Amém.